Paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês nesta noite gloriosa que o Espírito de Deus nos dá para todos nós. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui preparando meu óculos. Glória a Deus. A paz do Senhor, mais uma vez, que a presença de Deus alcance todos vocês no poderoso nome de Jesus. E com muita alegria estamos ao vivo com todos vocês para deixar uma palavra gloriosa, diferenciada de Deus para a vida de vocês. Meus filhinhos, uma das coisas, tem muitas pessoas que não compreendem isso. Uma das coisas que me fez ser quem eu sou é que eu não desprezava uma orientação de Deus. Deixa eu só arrumar aqui. Muito bem. Eu nunca desprezei uma orientação do céu, uma orientação divina. Vocês sabem que uma das coisas que Deus tem feito e que tem passado desapercebido para a vida de muitas pessoas é o fato desta pessoa manifestar em seu coração uma atitude que a prejudica no mundo espiritual. Qual é essa atitude? É a atitude da obediência. Hoje tem líderes que não sabem mais o que fazer dentro da igreja, porque as pessoas não estão querendo mais obedecer a orientação pastoral, não estão conseguindo mais obedecer a orientação espiritual do líder. E eu tenho percebido que isso tem sido uma das coisas que tem prejudicado muitas pessoas. Muito. Tem muita gente sendo prejudicada por conta disso. Eu quero falar hoje das vantagens e das dores que pode se manifestar com a obediência, a orientação do Espírito ou não. Porque Deus, meus irmãos, Ele jamais deixaria o homem sem comunicação. Deus, Ele sempre tratou de comunicar-se com o homem desde os tempos antigos. Deus sempre tratou de comunicar com o homem desde os tempos antigos. Assim aconteceu com Adão. Toda tardezinha o Senhor descia para conversar com Adão, falava com Adão. E depois que Adão pecou, Deus falou com Jó, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés. Depois de Moisés, Deus falou também com Josué, falou com Samuel, falou com Davi, falou com todos os profetas do passado que você conhece na Bíblia Sagrada. Aí tudo bem. Chega no Novo Testamento, Deus vem pessoalmente através do Filho, na sua plenitude, para falar com o homem. Então você vê que Deus ele sempre procura o caminho de conexão com o homem, o caminho de estar mais com o homem, poder ter livre acesso no coração, na mente, no pensamento. Para que isso, bispo? Se nós olharmos os homens do passado e olharmos hoje, nós vamos ver que os homens do passado tinham mais maturidade espiritual, tinha mais conteúdo de experiência divina. Hoje tem muitos homens e mulheres que dizem ser de Deus, que vivem simplesmente no conhecimento humano. E por conta disso, tem carregado uma multidão de pessoas a uma direção totalmente oposta da vontade de Deus.
Por exemplo, tem pastores que não acreditam em revelação de jeito nenhum. Tem pastores que não acreditam em profecias, a não ser as que estão na Bíblia Sagrada. Tem igrejas que não acreditam nem nos dons do Espírito Santo. E nós estamos perdendo a parte principal dessa grandeza de Deus. Porque uma vez, se nós obedecemos à voz do Espírito Santo, coisas grandes vão sempre estar manifestando ao nosso redor. Coisas grandes. Então, quando nós lemos no livro de Jeremias, deixa eu ler para vocês aqui, ó. Oh, perdão. Aqui. Jeremias no capítulo 17. Olha o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrio o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quando nós lemos esta passagem de Jeremias, eu consigo identificar aqui uma vida vitoriosa e uma vida derrotada. Jeremias começa dizendo assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Aí Deus responde dizendo: eu, o Senhor, esquadrio o coração e provo a mente. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Deus esquadrinha o coração do homem. Sim. Esquadrinha para quê? Para provar a mente. E para mais o quê? Para retribuir segundo as nossas obras, as nossas ações. Então, quando eu vejo Jeremias profetizando essa revelação de Deus, eu me enquadro muito, eu gosto muito desta passagem de Jeremias, porque eu me enquadro nessa passagem. Tudo que eu sou hoje, ou tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo tem uma história. E a minha história começou assim, debaixo de uma obediência. Nós éramos obedientes às nossas lideranças. Nós éramos obedientes à nossa liderança da igreja. Nós éramos obedientes, nós éramos obreiros submissos, obedientes. Satanás percebendo, e Satanás sabe, conhece a Bíblia melhor do que eu, melhor do que você. Satanás sabe que Deus esquadrinha a mente. Satanás sabe que Deus esquadrinha o coração, e quando ele esquadrinha o coração, ele consulta tudo que está na nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, as nossas obras. E Satanás sabe que Deus consulta a nossa mente, significa que Deus consulta as nossas atitudes, o nosso pensar, o nosso agir, as nossas obras, e ele traz resposta. Deus traz resposta exatamente do que manifesta em nossa mente. Então, olha o grande perigo da humanidade hoje, de muitas pessoas que despreza a orientação de Deus. Se Deus esquadrinha a mente, é para um propósito. Qual é o propósito maior? Está dizendo aqui. Ele retribui a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas obras.
Só que aí é interessante porque se Deus esquadria o coração e Ele vai responder, Ele vai permitir que a nossa vida alcance resultado daquilo que nós estamos plantando, é maravilhoso porque, observa só, quando Deus levou o povo dele do Egito para a terra prometida, você percebe que muitas pessoas estavam com dificuldade de aceitar aquela caminhada no deserto. E às vezes nós mesmos ficamos pensando, poxa, se não estava tão longe do Egito até a terra prometida, por que Deus permitiu que o povo ficasse 40 dias no deserto? 40 anos, perdão, no deserto. Pensa bem, minha irmãzinha. É exatamente isso que Deus fez durante 40 anos. Deus esquadrinhou o coração daquele povo. E pela orientação que ele dava a Moisés, ele tentava fazer com que os homens mudassem de atitudes para coisas grandes que estavam por vir. Só que Deus não conseguiu fazer isso. E a Bíblia diz que todos aqueles que saíram, quase todos, né? Que saíram do Egito, os maiores de idade, os de 40, 50 anos, eles não entraram na terra prometida. Eles ficaram pelo meio do caminho. Por quê? Porque é uma área da nossa vida muito difícil de nós permitirmos Deus controlar. E Deus não é invasor. Deus não é invasor. Eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo vai abençoar muita gente. Muita gente. E além de você compartilhar pelas suas redes sociais, deixe o seu like também. Esse vídeo é a história da minha vida. Um dia talvez você me conheceu aí no Brasil, você me viu, você conheceu o ministério há 8 anos. E eu sempre dizia aos irmãos da nossa igreja assim: aproveita enquanto vocês estão conosco. Aproveita nossas vidas perto de vocês. Porque um dia vai chegar em que Deus vai engrandecer tanto a nossa vida que vai ter dificuldade de vocês apertar a nossa mão, falar conosco. E vocês vão perceber o quanto vocês perderam, sabendo que vocês tinham a orientação do Espírito. E é o que eu percebo hoje, quando eu recebo ligações de alguns irmãos do Brasil dizendo: poxa, bispo, hoje eu percebo o quanto você faz falta na minha vida. Hoje eu percebo o quanto ter o Senhor perto da nossa vida, o quanto nós perdemos não ter o Senhor perto da nossa vida. Então, eu não sou ninguém. Talvez eu sou até um menor do que você. Mas uma coisa que o Senhor me ensinou e que vai me fazer voar em lugares longes é exatamente isso. Eu não sou doido, irmãos. A mente do homem é imperfeita. As suas decisões são carnais, as suas atitudes são mundanas, são ignorantes, são perversas, são exaltivas. O eu nosso é muito violento. E Deus tentou, quando Deus esquadrinhando o coração dos homens que saíram do Egito, a mente deles eram de escravos. E com certeza, meus irmãos, a mente daquele povo que saiu do Egito tinha tantas coisas para ser consertada. Imagine, eles comiam, mas eles não viviam à abastança. Eles não comiam à vontade, porque escravo, eles comiam o necessário para sobreviver. Eles eram escravos. Escravo tem alguma escolha? Escravo, meus irmãos, tem algum direito? Não tem. Então eles começaram a produzir na sua mente algumas atitudes muito terríveis. Atitudes
que um escravo tem. Porque uma pessoa que está muito pressionada, ela vai tomar algumas decisões nas escondidas. Uma pessoa que é muito pressionada diante de você, ela não vai fazer as coisas, mas por trás vai fazer. Uma pessoa ela não pode ser pressionada demais, porque se ela for pressionada, nas suas costas ela vai fazer coisas que ela, no entendimento dela, sabe que ela não pode fazer na sua frente. Então, um escravo vivia pressionado, ele vivia tendo essas atitudes terríveis para com o seu próximo, pegando as coisas dos outros, escondido, usando de malícia. Era uma questão de sobrevivência. Quando uma pessoa vive numa questão de sobrevivência, você pode observar, não são todos, isso não é uma regra, mas a maioria das pessoas que nascem numa família difícil, entenda bem, isso não é uma regra. A maioria das vezes, ele se vereda por caminho que aparente é mais fácil. É roubar. Ele não quer pagar o preço de conquistar alguma coisa, ele quer roubar. Ele não quer pagar o preço de trabalhar o mês inteiro para ganhar um salário, ele quer roubar o dinheiro que você trabalhou o mês inteiro. Então, o escravo, ele tem essas atitudes. E Deus, como esquadrinha o coração, sabia que essas atitudes de escravo não daria a eles condições de receber o peso da glória de Deus. E qual era o peso da glória de Deus? Era a terra prometida. Eles não estavam prontos. Não é só como homem, quando nós olhamos profundamente nos desígnios de Deus, quando Deus começa a esquadrilhar o coração, esquadrinhar o coração no profundo, a gente vê que Deus, na realidade, está tratando o nosso caráter, está tratando o nosso eu, está tratando a nossa soberba, está tratando o nosso jeito errado que nós se acostumamos a fazer contra as coisas da vida, para que a gente não sofra. O lugar de glória era muito glorioso, que Deus a preparou, a terra que mana leite e mel era muito glorioso, era um peso de glória. Era sair de uma escravidão e entrar numa terra que produzia tudo. Eles poderiam viver uma vida abastada, como vive hoje os judeus, hoje em Jerusalém, uma terra próspera. Então a bênção era muito grande. Deus não poderia entregar a eles aquela bênção tão grande com uma mente de escravo, com atitudes de escravo, com atitudes que, se nós a termos, ela vai trazer consequências violentas na nossa vida. É assim que funciona, meus irmãos, a vida na terra. O que você planta é o que você colhe. Mesmo quando você se arrepende dos seus pecados e conhece Jesus, muitas das vezes fica um rastro daquele pecado na nossa vida. Então, é uma área que Deus tem, tem tentado trabalhar no homem, mas ele não força isso. Por quê? Porque Deus não vai forçar nós a termos uma vida gloriosa. Jeremias disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Aí Deus diz: eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo a mente. Sabe, quanto o Espírito de Deus, é maravilhoso falar sobre isso, porque a descida do Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus está na nossa vida, eu não sei você, mas eu já recebi palavras de Deus corrigindo a mim mesmo. Isso há tempos atrás, quantas vezes o Senhor disse para mim assim: você está errado, homem. Ninguém falou nada, eu ouvi a voz de Deus. Quantas vezes Deus falou comigo assim: cuidado com a sua soberba. Quantas vezes Deus falou comigo, eu ouvi a voz do Senhor. Então, essas exortações do Espírito, provocando as minhas atitudes descontroladas, era para o meu bem. Olha o que Deus me tornou. Pensa numa pessoa soberba, exaltada. Era eu.
Quando eu tocava na orquestra sinfônica, pensa numa pessoa soberba, era eu. Eu não ouvia liderança, irmãos. Eu não ouvia os homens de Deus que Deus levantava para abençoar a minha vida. Eu achava que eu já sabia tudo, porque eu tinha uma inteligência, eu tinha uma sabedoria, eu tinha uma profissão refinada, eu andava com filhinho de papai, os meus amigos eram os filhinhos de papai e coisa e tal. Loucura. E por conta de alimentar esses pensamentos destrutivos, que para mim eu achava que era perfeito, mas não era, me levou a esta soberba descontrolada. E aí eu só apanhava da vida. Por quê? Porque Deus esquadrinhava o meu coração e achava caminhos maus. E Ele tentava orientar minha mente, mas o Espírito Santo estava longe de mim. Eu era um crente, o pé no mundo, outro na igreja. O Espírito de Deus não dominava a minha vida. Então ele não tinha poder para falar com força dentro de mim. E Deus só podia ficar vendo a minha destruição, a minha queda. É o que está acontecendo hoje. Talvez você diz assim, mas Deus não muda a minha história. Qual é a maneira que você se comporta para ouvir a orientação de Deus? Que tipo de pessoa você é? Não ouve ninguém? Acha que sabe tudo? Acha que tem total capacidade? Se você é uma dessas pessoas, assim como um dia eu fui, Deus não vai falar com você. Ou de repente ele está falando e você não ouve e ele cansou de falar. Sabe, ouvir a voz de Deus, tem muita gente que pergunta, bispo, como você faz para você receber o dom de visão, para ouvir o que Deus está falando? Eu digo uma coisa interessante, não tem faculdade que ensina isso, não tem escola que ensina isso. Nenhum curso teológico vai ensinar isso. Não se ensina. Se ensinasse isso nos cursos teológicos, os teólogos eram os homens que mais obedeciam a Deus, mas não são. Essa escola de Deus, ela é muito pessoal para cada um de nós. Ela é muito pessoal. Deus trabalha com cada um numa dimensão muito íntima. E a primeira área que Deus quer trabalhar na nossa vida para que possamos começar a ouvir a voz de Deus mais nítida. Tem pessoas que dizem assim, se eu jejuar e orar, eu vou ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que jejuam e oram muito e não ouvem a voz de Deus. Mas por que isso então? Porque a sua mente, a pessoa não está permitindo Deus esquadrinhar a sua mente e direcioná-la. Por isso que Deus abomina simplesmente uma religião. Cristianismo não é religião. Sabe, porque a religião ela pode danificar muito a mente do homem. Jesus não veio trazer religião por quê? Porque isso danifica a mente do homem. Faz o homem dar mais valor a uma coisa, desprezar a outra. Principalmente os seus benefícios. Por que os homens estão perdidos no mundo inteiro? Tem muitos pastores, missionários que estão perdidos e estão tentando apacentar alguém. Por quê? Porque há um bloqueio na mente deles. Deus não pôde entrar com profundidade para mostrar fulano, isso aqui está errado, isso está errado, isso está errado. Receba minha orientação. Olha, vai por esse caminho que vai dar certo. Quando eu vejo Deus esquadrinhando um coração e fazendo uma pessoa mudar de vida, eu vejo a história de Jó. A peregrinação de Jó, meus irmãos, não foi para sofrimento. É a maior escola em que Deus nos ensina o que Ele quer para a vida do homem, para que ele seja dominado. Deus esquadrinhando o nosso coração, Ele quer levar a nossa vida como a vida de Jó. Ele quer conduzir a nossa vida, mesmo em que nós estejamos de olhos fechados. Para Deus chegar nessa dimensão,
Ele precisa ter liberdade na sua mente e no seu coração. E para que ele comece a ter essa liberdade, você até diz assim, talvez você diz assim, mas pastor, eu ouço a voz de Deus, eu sou obediente. Se Deus falar, eu ouço. Quem sabe você fala dessa forma, mas as suas atitudes são diferentes. Era o que acontecia comigo. Eu dizia, não, eu ouço a voz de Deus. O Senhor pode falar comigo, eu sou obediente. Alguém dizia, Pai do Senhor, eu sou cristão, também sou. Mas as minhas atitudes eram diferentes. Então eu falava uma coisa e as minhas atitudes revelavam perfeitamente o que passava na minha mente. E eu vivi tentando enganar a Deus. Foi quando eu caí em si. Eu lembro como se fosse hoje. Tem uns 18 anos eu fiz uma oração com Deus. Eu falei, Senhor, eu não tenho ninguém na minha vida. Só me sobrou minha mãe e a minha esposa. E meu pai, todos me abandonaram. Meus amigos, família. Faça da minha vida o que o Senhor quer. Tudo que o Senhor disser, eu vou fazer. E eu gostaria, Senhor, que o Senhor mudasse meu jeito de ser. Porque esse jeito é ruim demais. As pessoas não gostam de mim porque eu sou assim. Eu sou desobediente, eu sou soberbo, eu sou exaltivo, eu acho que eu sei mais do que as outras pessoas. Deus falou assim, agora você vai ouvir a minha voz. E não foi fácil, porque quando eu disse isso para Deus, eu comecei a lutar contra aquelas atitudes terríveis que eu tinha e que só estava me levando para o fundo do poço. Eu sei o que você está passando, pessoas que vivem assim estão passando, eu sei. Pessoas que vivem assim, com o pensamento de que obedece a Deus, ama a Deus, vai até na igreja, mas as atitudes são suas, os desejos são seus, os desejos não são de Deus, a vontade não é de Deus. Era assim comigo. E eu só sofria, sofria, sofria. E quando eu comecei a tomar decisão para lutar contra a minha mente, para que Deus fosse maior em mim, atuasse na minha mente, eu comecei a me controlar. Eu comecei a perceber o mal que eu fazia para alguém. Você sabia que tem crente que não percebe nem o mal que faz para o próximo? E quando percebe, passa desapercebido, como se uma mente engessada. Eu era assim. Foi quando eu comecei a lutar contra mim. Não foi fácil até hoje. Até hoje. Às vezes eu quero alguma coisa e aí depois eu reconheço, eu falo, não, Senhor, eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E fazendo isso, eu sei que o Senhor vai me abençoar extraordinariamente. E é o que tem acontecido na minha vida. Então, aí entra esses pastores da atualidade que não quer nem saber se Deus está tratando na sua mente ou não. Ele só lhe promete que as coisas vão mudar. E aí, por isso que é fácil muitas pessoas serem enganadas nos dias atuais. Por quê? Porque o pastor oferece um milagre através de uma rosa. Aí a pessoa imagina e fala, poxa, eu estou no caminho certo, esse milagre grande vai vir através de um sal grosso, de uma rosa, de um desafio da cruz, então vai ficar tudo bem na minha vida. São pessoas que são pegas muito fáceis, porque são pessoas que não têm muita graça, não põe um peso na sua consciência de poder lutar contra as coisas erradas para fazer a vontade de Deus. Leva a vida, Deus dará. Tudo é fácil. Aí, tudo é facilidade, o pecado. E quando vem as adversidades, vem os dramas da vida por causa daquele pecado, só lhe resta lhe lamentar, pagar o preço. Por quê? Porque não deixou Deus esquadrinhar o seu coração e trabalhar nele. Nos tempos antigos, Deus usava os profetas para fazer isso na mente do homem. Deus consultava a mente do homem e dizia aos profetas, dizendo, manda o meu servo para lá, manda o rei para lá, diga ao rei que ele está em pecado, diga isso que ele fez coisa errada. Quando Deus confrontava os homens através dos profetas, era a forma de Deus se manifestar e mostrar àquele homem ou àquela mulher que ele estava no caminho certo e que Deus sabia qual era o caminho que eles deveriam caminhar.
Então isso é muito glorioso. E tem muitos cristãos que não conseguem ter essa sensibilidade, não conseguem. Talvez alguns que estão nos vendo não estão nem entendendo o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque sua mente vive assim acelerada. Você até diz assim, não tem nem paciência para ouvir esse pastor falar. É por isso que a sua vida está assim. Você não tem paciência para nada. Você sempre acerta, a sua mente sempre parece que você está certo, que você vai conseguir, é que você sabe o caminho. Por isso que a sua vida está assim desse jeito. Eu era assim. Irmãos, não caia no mesmo erro. Não caia no mesmo erro. Deus esquadrinha o seu coração. E Ele vai entregar, Deus esquadrinha a sua mente e seu coração. E Ele vai entregar a você as atitudes que você tem do coração, que vai para a mente, que manifesta, Deus vai entregar para você. Então não diga assim, não. Olha, eu sou uma pessoa boa e só recebo coisas ruins. Alguma coisa o Senhor tem que trabalhar em você que você não sabe. Eu sou uma pessoa boa e só acontece coisas ruins comigo. Oh, meus irmãos, será que Deus seria injusto de permitir uma coisa injusta contra você e não lhe desse vitória? Deus conhecia o coração de Jó, Deus conhecia a mente de Jó. Deus permitiu uma tribulação, foi diferente. Deus permitiu a tribulação, mas Deus honrou ele 2 vezes mais. Tem pessoas que estão numa tribulação há tanto tempo e não saem. Não tem a glória da segunda casa. Não tem o degrau da exaltação. Estão frustrados. É ministério frustrados, é pais frustrados com filhos, mães frustradas com casamento, pai frustrado com casamento, pai frustrado com profissão, mãe frustrada com profissão, pastor frustrado com igreja, até pastor frustrado com igreja por conta disso. E uma das coisas que o Senhor me ensinou, se você acredita ou não, não posso fazer nada. Mas eu estou pregando para quem acredita. O caminho de um profeta se manifesta com esses mínimos detalhes que Deus manifesta na nossa vida. Mas como profeta antigo, Deus era mais particular com pessoas específicas. Agora não. Agora, todos aqueles que têm o Espírito de Deus podem ser tratados nessa dimensão, para poder ouvir a voz de Deus nessa dimensão. Não é que eu sou profeta, você não pode ser, você não é profeta, você não tem o dom de Deus. Não, pelo Espírito de Deus e a forma que Deus manifestou para poder trazer essa comunhão mais íntima. Foi por isso que o véu do templo se rasgou quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário. Aquilo lá não foi só para a gente dizer, agora eu vi o santo do santo, não. Quando o véu se rasga, Deus está falando alguma coisa. Quando Jesus dá o brado na cruz do Calvário, Deus está falando alguma coisa. Quando Jesus disse, vai para Jerusalém, porque do alto serás revestido do Espírito Santo e poder de Deus, Deus está falando alguma coisa. Deus, nos tempos antigos, era muito particular, cada dimensão de Deus, cada profecia. Mas hoje, por que você está perdendo uma vida vitoriosa se o Espírito de Deus tem muito mais liberdade para manifestar em você, conhecer os desígnios do seu coração, te mostrar o caminho, te mostrar a direção, para tirar de você essa angústia, essa tristeza, essa falta de esperança de tanto lutar e nada acontecer, principalmente no ministério? Quantas pessoas ministerialmente frustradas, quantos pastores frustrados, quantos ministros que agora são mais conhecidos como barganhador, porque não foi bem no ministério. O que Jesus disse aos apóstolos, quando Jesus chamou eles? Vem agora ser pescadores de homens. Quando Deus chama alguém de verdade para o ministério, Deus supre a necessidade. Deus dá provisão. Porque Jesus chamou eles para ser pastor de ovelhas agora, para ser ganhadores de almas. Então, por que tem tantos ministros frustrados? Tantas missionárias frustradas, tantas pessoas frustradas? Porque está fugindo do princípio de um relacionamento. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção, e você há de concordar comigo,
O que faz durar um relacionamento é a verdade. Em um relacionamento onde tem mentira, esse relacionamento vai afundar. Por quê? Porque pela verdade é a forma da esposa conhecer o esposo. Se eu minto para você, você nunca vai me conhecer. Mas se eu falo a verdade para você, você vai me conhecer na minha essência. Então, uma esposa que fala a verdade para o esposo, o casamento vai prosperar e vice-versa. Por quê? Porque pela verdade que sai da boca do esposo, a esposa vai conhecer o esposo como é e vai saber como ele age, qual é o propósito do pensamento e vice-versa. Por isso que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, pela verdade, ele quer criar conosco um relacionamento extraordinário. E muitas pessoas, principalmente muitos cristãos, estão deixando o ponto mais positivo de uma vida vitoriosa em segundo plano. Tem pessoas que fazem sacrifício, tem pessoas que vai para o sal grosso, tem pessoas que vai para um monte, tem pessoas que faz oração, tem pessoas que jejua 40 dias, mas esquece o princípio de um relacionamento. Qual é o princípio do relacionamento? A verdade. Eu conheço pessoas que jejuam muito, mas a mentira sempre manifesta no coração e na boca. Eu conheço pessoas que oram muito, mas a mentira sempre manifesta na boca, no pensamento. Eu conheço homens de Deus que têm até os dons da revelação, mas é mentiroso, é mentirosa, não há verdade. O princípio do relacionamento com Deus é a verdade. Diga para Deus o quanto você é incapacitado, porque você, assim como eu, quando eu falei com Deus: Senhor, eu sou incapacitado. Eu alimentei as minhas loucuras na minha mente, da minha forma, eu acreditei do meu jeito e por isso eu estou sofrendo. Agora, Senhor, eu vou permitir que o Senhor esquadrinhe meu coração e trabalhe na minha mente, para que eu possa produzir pensamentos sadios, pensamentos de vitória, pensamentos de bem e não de mal, como a Bíblia diz. E aí, quando eu permiti o Senhor esquadriar o meu coração, o Senhor teve total liberdade para entrar mais profundo através do Espírito dele na minha vida. E o que que aconteceu? É isso que você está vendo. Então, Deus está esquadrinhando a sua mente. Você pode ou eu posso enganar os homens, as mulheres. Eu posso enganar minha esposa, você pode enganar seu esposo. Mas todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos enganando a nós mesmos, porque nós estamos produzindo em nós pensamentos débeis, atitudes que são inconvenientes de uma pessoa vitoriosa. Entende? Porque uma pessoa vitoriosa na sua total plenitude, eu não estou falando de uma pessoa vitoriosa só porque passa com carro zero na rua. Isso não significa uma pessoa vitoriosa. Uma pessoa vitoriosa é aquele que pode ter um carro zero, mas as pessoas amam estar ao seu lado. Uma pessoa vitoriosa é aquela pessoa que às vezes não tem nada, mas as pessoas amam estar ao seu lado. Tudo que a pessoa faz de bom humor. Tudo que a pessoa faz com alegria. No casamento, está triste, se alegra no Senhor, conversa com a esposa e fica tudo bem. No casamento, está acontecendo alguma coisa que a esposa não gosta, ele não vai para a rua procurar outra, não. Ele vai conversar com a esposa, ele senta e diz: mulher, tem alguma coisa errada, nós estamos indo para o caminho errado, vamos buscar a paz entre nós, vamos buscar a solução, não vamos usar de pensamento débil. E o que nós temos visto hoje na sociedade é muitas pessoas tendo esse tipo de pensamento. E é perigoso porque esse tipo de pensamento em que Deus não pode controlar de verdade, são pessoas que ficam frustradas na sua vida e começam a agir na sua vida com esperteza. Acha que é mais esperto do que o outro, aí usa de esperteza, usa de malícia, usa de engano, e aí é um abismo sem fim, meus irmãos, até que Deus o encontre de verdade e faz reconhecer as suas misérias, através de uma dor, através de um sofrimento, através de um abismo, através de uma dor que marca
tanta sua alma. Eu já vi muitas pessoas em 20 anos de ministério, em 18, 19 anos de ministério, dizer assim: eu sofri porque eu era ignorante. Só que levou muito tempo para perceber isso. E Deus queria que você levasse menos tempo, porque era a vontade de Deus. Você acha que era vontade de Deus o povo ficar 40 anos no deserto, vagueando de um lado para o outro? Claro que não, meus irmãos. Houve uma promessa de Deus. Deus havia prometido àquele povo que ia levar aquele povo para um lugar glorioso. E se eles permitissem que Deus agisse na sua mente, no seu coração, para começar a mudar costumes que eles haviam adquirido há 430 anos, lá como escravo, quase 400 anos como escravo, se Deus permitisse, eles chegariam na terra prometida. Mas por que Deus deixou essa história para nós? Deus está falando conosco exatamente o que eu estou ministrando sobre você. Deus quer nos ensinar coisas. Deus não quer fazer de você, Deus não quer fazer, e Deus não quer ser para você um carrasco, como muitas pessoas estão dizendo. Não, mas servir a Deus desse jeito é um carrasco. Deus nos deu liberdade do Espírito para viver total plenitude da liberdade. Mentira isso, engano. Porque tudo na vida, produzido com liberdade demais, não traz vida vitoriosa. Toda liberdade demasiada, ela traz prejuízo na vida de alguém. Você já viu o filho? Quando a mãe diz, não faça isso, filho, o filho já começa a ficar 12, 13 anos dizendo assim, não, agora eu vou fazer o que eu gosto. Só entra em furada. A filha, mesma coisa, só entra em furada. O empregado também é a mesma coisa. Ele não sabe chegar no trabalho e obedecer e servir ao seu patrão, como manda a Bíblia Sagrada, porque é através daquele patrão que ele está sobrevivendo, está levando mantimento para casa, mas chega no trabalho como se, sabe, dando uma desperto, ele quer passar a perna nos outros, ele quer arrumar o melhor lugar, ele quer dar um jeitinho. É sempre aquela pessoa, essa pessoa que não consegue dominar a mente, não consegue dizer assim, para minha mente, para meus pensamentos loucos, eu vou agora dominar você. Pessoas que não conseguem fazer isso sempre têm aquela atitude de esperteza. Não estou falando de uma sabedoria para você conquistar. Estou falando aquela atitude sagaz de esperteza, sabe, de que eu sou mais esperto que o outro, eu posso dar um jeitinho naquilo, eu passo a perna aqui e ninguém me percebe. Isso é pensamento de um escravo. Por isso que Paulo disse assim, que para nós transformarmos a nossa mente pela renovação do vosso entendimento. Que entendimento que você está tendo com esses pensamentos ruins que você traz do tempo do mundo? Que renovação que você está tendo no seu entendimento? Você tem que renovar. Quando eu comecei a renovar o meu entendimento, espera aí, esse pensamento é maligno, Senhor. Senhor, eu quero a tua mente, eu quero a tua direção, eu quero o teu espírito tratando na minha mente. Eu comecei a renovar meus pensamentos, sabe? Com o meu entendimento, eu comecei a tomar essa decisão. E quando eu tomei essa decisão, aí entra o Senhor trabalhando. Enquanto eu, no meu próprio pensamento, no meu entendimento, não dá um stop, Deus não domina. Aí por isso que tem muitas pessoas vivendo a presença de Deus superficialmente. É um cristão, mas é superficial. Tem os dons, mas é superficial. E isto é um processo. Até hoje eu estou no processo de Deus. E a cada dia o Senhor vai me galgando lugares gloriosos que você não conhece. Você só vê o resultado. Mas esse caminho eu conheço. Porque esse caminho é muito pessoal. Uma das coisas que me chama a atenção nessa escola de Deus no deserto de 40 anos é que algumas pessoas entenderam o que Deus estava fazendo. Uma delas era Josué. Josué, quando começou a andar com Moisés, ele recebia tudo que Moisés dizia com toda força. E quando Moisés dizia, Deus disse assim, Josué dizia exatamente isso. Você não acha que havia pessoas mais capacitadas do que Josué ao lado de Moisés? Sim.
Nem Arão e Miriam teve condições de permitir Deus trabalhar na mente deles, esquadrinhar os corações para direcionar para a verdade, para caminhos do bem e não do mal. Miriam teve algumas atitudes loucas. Arão compactuou com bezerro de ouro, mas Josué estava ali calado, ouvindo tudo que Moisés dizia, deixando Deus sondar a mente, procurando as coisas boas, os caminhos direito, sabe, a vontade de Deus. E aí, quando Moisés está para partir, quem que Deus escolhe? Arão? Miriam? Também não. Deus escolhe aquele que ele conseguiu esquadrinhar o coração e trabalhar na mente. Deus chama assim, Josué, vem aqui. E foi tão poderoso que Josué foi fiel a Deus até a morte. O peso de glória que Moisés havia recebido, Deus precisava preparar alguém mentalmente para receber aquele peso de glória. E tinha pessoas muito mais preparadas que Josué, humanamente, fisicamente, mas mentalmente. Deus já havia preparado Josué. Uma das coisas que eu fico maravilhado é quando eu vejo pessoas simples deixando Deus trabalhar na sua mente, tirar aqueles pensamentos sombrios do passado, entende, irmão? Aqueles pensamentos malignos do passado que lhe fez tanto sofrer e deixando Deus trabalhar. Aí a mulher descontrolada passa a ser uma mulher sábia. Um homem descontrolado passa a ser um homem sábio. Um casamento destruído passa a ser um casamento abençoado. Um ministério arruinado passa a ser um ministério abençoado. Um pai arruinado passa a ser um pai abençoado. E um homem de Deus arruinado passa a ser um homem abençoado, provocando a grandeza de Deus na vida das pessoas. E ninguém pode o deter. Que coisa linda, não? Você que chegou agora, você perdeu o melhor. Quando terminar esse vídeo, você deve ver novamente. Sabe? E o que me chama a atenção, quando Deus diz assim, Josué diz, enganoso é o coração, quem conhecerá? Verso 10 diz o Senhor, o Senhor esquadrinha o coração e prova a mente. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. E agora, no poder profético, na unção profética que nós estamos vivendo, eu estou em cima desse mover do Espírito. Tudo é profético. Tem muita gente que está dizendo assim, o bicho só pega sobre profecia, sobre revelações. Você não entende a dimensão disso. Porque se você entendesse, você saberia a importância desse mover profético de Deus. Eu vou lhe mostrar uma delas. Olha o que está escrito no livro de 1 Coríntios. Olha o que está escrito no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14. Olha só que coisa gloriosa. Agora, é pelo poder profético, pela unção do Espírito. Sabe, é muito mais fácil Deus atuar na nossa mente para nos tornar uma pessoa vitoriosa. Só não é vitorioso quem não quer. Você conhece alguém que é de uma igreja doutrinada, e são pessoas que seguem a risca, mas suas vidas não mudam. Ele meio que acaba na religiosidade, mas a mente está travada. O que adianta mudar o corpo, mas não mudar a mente? A vida continua derrotada. Então tem pessoas que dizem assim, se eu mudar de roupa, eu vou ser uma pessoa vitoriosa. Você tem que mudar de roupa, mas mudar sua mente também. Renovar sua mente no vosso entendimento. Senão, você pode, minha irmãzinha, usar a roupa mais longa, usar o cabelo mais longo e a sua vida não vai mudar. E você diz, eu não entendo porque minha vida não muda, eu sou obediente, eu guardo a palavra. Não é só isso. Não é só isso. Quando nós
achamos que mudar a nossa roupa faz o Senhor faz com que o Senhor tenha que nos abençoar em todas as áreas, isso é loucura. Isso é porque a pessoa agora já está com a mente de religioso. E mesmo tendo mudando a roupa, a mente ainda está bloqueada. Muda a roupa, mas os costumes débeis são os mesmos, os pensamentos são os mesmos. Os pensamentos que essa pessoa não poderia ter, porque primeiro você procede no coração, vai para a mente e vai para a atitude. Deus quer impedir que essas atitudes débeis nossa, de que nós alcançamos durante tanto tempo na nossa caminhada desequilibrada, ela seja cortada de nós, para que venha um tempo glorioso de Deus na nossa vida. Olha que coisa gloriosa. Olha o que Paulo diz aqui, capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Olha, entenda bem, a profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas e entrarem um indulto ou incrédulo, não dirão que estão loucos? Sim, é claro que sim. É o que acontece. Se uma pessoa entrar na nossa igreja, ver a gente sentindo a presença de Deus, falando em línguas estranhas, muitos deles incrédulos vão dizer, eles estão loucos. Tem muitas pessoas incrédulas que vêm aqui no canal ver a gente falando em línguas estranhas e profetizando, e ele diz, eles são loucos. Isso é normal que aconteça isso através de um incrédulo. Mas olha o que faz o poder do Espírito Santo na nossa vida. Olha só. Não dirão que estou louco? Verso 24. Mas se todos profetizarem e algum indulto ou incrédulo entrar, por todos é convencido, por todos é julgado, os segredos do seu coração ficarão manifestos. Assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre nós. Os desígnios do coração, através do Espírito de Deus. É por isso que tem muita gente que fica surpreendida quando alguém liga para o bispo, eu não conheço você. Se eu abrir o telefone agora, quem tem essa dimensão do Espírito, quem foi trabalhado pelo Espírito de Deus e quem quer ter o dom da revelação, da profecia, você precisa deixar o Senhor trabalhar sua mente, esquadrinhar o seu coração, ou então você nunca vai evoluir nos mistérios proféticos. Porque para um mistério profético, para um mistério de revelação, de profecia, você tem que deixar sua mente ser dominada pela mente de Deus, pela mente de Cristo. E uma vez acontecendo isso, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A mente de Cristo é a nossa mente. Então, quando você liga para mim, eu atendo você, eu estou na mente de Cristo, sendo trabalhado por Ele. Eu vou saber pelo Espírito, porque Ele está em mim, numa plenitude maior, aquilo que muitas pessoas não conseguem saber. Entende esse mistério? E olha o que acontece com o incrédulo. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus verdadeiramente está entre vós. Que coisa gloriosa, não, igreja? Eu gostaria muito que você tivesse a oportunidade de se manter nesse canal, nessa dimensão. Mas não adianta você estar nesse canal e você sempre ser uma daquelas pessoas que diz assim, não vou prestar atenção, só quero saber da revelação. Isso é loucura, você não sabe o que você está fazendo. Porque para nós recebermos de Deus essa dimensão, nós passamos por um caminho. E eu estou ensinando a você para que amanhã seja você alguém que vai ser procurado por alguém e Deus vai esquadrinhar o coração dessa pessoa, a mente vai mostrar você e Deus vai glorificar o nome na vida desta pessoa e essa pessoa vai entender que Deus a ama, que Deus a quer bem e que Deus está lutando por ela. E ela vai glorificar o nome do Senhor e vai adorar a Deus.
E o mais importante não é você receber a capacitação de Deus para orar por alguém ou para entregar uma revelação. Mais importante é a sua vida. Porque eu conheço muita gente que entrega revelação, entrega profecia, as suas vidas são arruinadas. Arruinada, meus irmãos. Nessa caminhada ministerial de mais de 20 anos, nós vimos muitas pessoas entregando revelações e profecia com vidas arruinadas. Não é isso que Deus quer. O que adianta você entregar a revelação, mas a sua vida está arruinada? Primeiro, o mistério de Deus esquadrinhar a nossa mente e o nosso coração é Deus manifestar em nós, entenda bem, a capacidade de nós ouvirmos a voz dele para que a nossa vida não se perca, para que a nossa vida receba direção. Quantas pessoas dizem assim, eu prego, eu falo, mas eu estou perdido, eu não sei para onde ir, eu não sei o que eu faço, Deus não fala comigo, aí daqui a pouco aparece uma pessoa e diz, assim diz o Senhor, mas a vida da pessoa não cambia, não muda de vida, exatamente isso. Trava a mente, no seu entendimento, nos seus costumes débil, acha que Deus pode tratar eles, mesmo sem tratar sua mente e o seu coração. Então é glorioso. Quer ter vida vitoriosa em Deus? Deixa Deus tratar sua mente. Você vai ver que até o seu esposo vai dizer assim, poxa, você mudou, mulher. A sua esposa vai dizer, você mudou, meu esposo. O pai vai dizer, papai, você mudou. Os filhos vão dizer, pai, o senhor é ministro, mas o senhor mudou, o senhor está diferente agora. Se você não encontrar esse caminho em que Deus esquadrinha o seu coração, você não pode se aprofundar. Você não pode receber a orientação do Espírito, a mente de Deus. Amém, meus filhinhos? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu vou falar mais sobre isso. Eu vou falar mais sobre esse mover, essa caminhada. Tem muitas pessoas que querem os dons de Deus, que têm alegria pela obra do Senhor, mas estão perdidas, não sabem o que fazer. E eu vou sempre dar uma orientação do Espírito, vivência que eu tenho tido com Deus e que é compatível com muitas vidas de muitos profetas do passado e que deram certo. Porque o que está dando certo, você como inteligente deve parar e falar assim, peraí, está dando certo na vida de fulano? Deixa eu ver o que tem por trás e esmiuçar aquela situação. Você não pode ser deixado levar simplesmente por vento de doutrina. Tem uma pessoa em Volta Redonda, e essa pessoa é um evangelista, né, de um determinado ministério. E quantas vezes eu tentei abrir a mente dele com esta revelação. E quantas vezes ele ouviu meu vídeo e dizia assim, esse bicho só fala demais. E aí quando eu ia na casa dele, ele ligava a internet e falava assim, olha que pastor sábio. Sabe aqueles pastores que só tem letra? E eu ficava quietinho assim na minha, assim. Aí um dia Deus falou comigo assim, eu vou dar sinais através de você, que esses homens que ele fica acompanhando, que sabe tão da letra, nunca vai dar a ele. Passou por um momento difícil com a filha, Deus usou a nossa vida com a palavra profética para destravar a vida da filha. Passou um momento na vida do filho, Deus usou a nossa vida com a palavra profética para destravar a vida do filho. Destravou a vida do menino. E ele sabe que é melhor andar no espírito do que na carne. Mas a dificuldade dele abrir a mente para poder entender isso é muito grande. É o que eu estou falando com vocês. Às vezes Deus tem muita dificuldade. Mas que isso, bicho? Deus é poderoso, sim, Deus é poderoso, mas pelo livre-arbítrio que ele deixou para o homem, ele não invade para mudar isso. Ele precisa que o nosso coração esteja disposto para essa mudança. Você está disposto para uma mudança? Não muda só a sua roupa, não. Tem que mudar a mente também. Tem que deixar o Espírito levar você às águas tranquilas. Para Deus tirar todo aquele pensamento
débil que você tinha no passado, de dar um jeitinho, de ser mais esperto, de ser isso, de ser aquilo, de achar que é capacitado, que é inteligente demais e que tem que largar isso. Ou então nós vamos ficar produzindo em nós caminho de sofrimento. E uma das coisas mais importantes que me fez experimentar as grandezas de Deus foi a verdade. O princípio de tudo é a verdade. Meu irmão, não mente. Não mente. Minha irmãzinha, não mente. Você pode achar que está mentindo para tirar um favor, para ganhar um favor, ou para se... Não faça isso, você está danificando você mesmo. Seja sincero, seja verdadeiro. O que não dá, não dá. O que dá, dá. Seja sincero, seja verdadeiro. Não mente, porque você vai estar provocando a sua própria ruína. Quem mente, por mais que às vezes ganhe uma oportunidade com aquela mentira, aquela oportunidade vai virar um fundo de poço para dentro de si mesmo. Espero que você compreenda essa revelação do Espírito e você possa mudar de vida. Amém, igreja? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Esse foi só um ensinamento para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Tá bom, meus filhinhos? Eu vou fazer o seguinte agora. Se você quer uma orientação de Deus, eu vou tirar um tempo para poder falar com você agora. Porque esse mistério é muito forte. Esse mistério da orientação do Espírito pode mudar a sua vida. Até hoje eu recebo mensagens de pessoas que falou comigo 1, 2 vezes. Recebeu aquela palavra profundamente no seu ser. E Deus mudou a vida dessa pessoa. Há pessoas que falou comigo já 5 vezes e quer falar sexta. Parece que não acreditou na primeira revelação, na primeira profecia. Essas pessoas estão com a mente cauterizada. Sua mente está fechada. Você tem que receber a palavra que está vindo do homem de Deus e confirmada pelo Espírito, que esta palavra chegue na sua vida produzindo vida. Você sabe que tem muitas pessoas que dizem assim: recebi a revelação e nada aconteceu. Mas é interessante, quando Deus vai esquadriar o seu coração, Deus vai ver uma atitude totalmente oposta em cima daquela palavra que ele liberou. Quantas pessoas dizem, não, a Deus falou, mas não cumpriu, nada aconteceu. Quando Deus vai esquadrinhar a mente, Deus vai percebendo, as atitudes são incompatíveis para aquela bênção se manifestar. Entende? Há muitas dúvidas, há muito medo, há desconfiança, falta de esperança. Se Deus falou, meu irmão, você tem que pegar a palavra e pronto. Você não pode ser daqueles crentes que vivem de emoção, ou precisa de uma palavra profética toda semana, toda semana, toda semana. Isso significa que a sua mente está cauterizada. Mas a mente que está livre, ela recebeu a palavra, eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse. Eu posso falar com você 20 vezes, mas eu sei que essas pessoas por isso que tem algumas pessoas que às vezes já falou conosco, que quando liga eu não atendo porque já falou, mas quer falar 2, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, como se isso fosse mudar a sua vida. Não é assim que funciona. Está na hora de você pegar, desbloquear a sua mente. Você está aprisionado com o seu próprio entendimento, porque quem não está aprisionado pega a palavra e diz, eu recebi a palavra, pronto. Aquele centurião romano mostrou para Jesus que ele estava disponível para ter mudanças de vida. Quando Jesus disse assim, ele falou assim, Jesus disse assim, eu vou na sua casa. Ele disse, Senhor, não precisa. Se o Senhor der uma palavra, eu creio, eu recebo. Era um homem que não era nem cristão. Talvez até era aquela pessoa que gostava de Jesus, acompanhava Jesus de longe, mas não era aquele cristão que estava ali com Jesus. Ele era um soldado romano, centurião. Tinha homens ao seu favor. Agora Deus está falando com o crente, que você é liberto, você é de Deus. E Deus está falando, mas você vive na emoção, você não pega a palavra. Você tem que pegar a palavra e segurar a palavra para ela se manifestar na sua vida. Eu sei que tem momento da nossa vida que a gente quer ouvir uma palavra de Deus, isso não é pecado. É por isso que essa unção profética
está aí. Desde os tempos antigos, quando os reis queriam ouvir a voz de Deus, eles vamos até Eliseu, vamos até Elias, vamos até Samuel, vamos até os profetas, para ver o que Deus tem ao nosso favor, para falar conosco de exortação ou de milagre. Vamos consultar. Então, eles eram conhecidos como adivinhos, né? Não é a palavra certa, adivinho. Mas as pessoas iam consultar porque sabia que Deus tinha uma orientação. E quando Deus dizia, eles faziam. Você entende que hoje Deus está tendo dificuldade até de falar com alguém e essa pessoa acreditar, porque é o que eu estou falando, são prisioneiros da mente. Prisioneiros da mente, meus irmãos. Deus tem que ficar alimentando toda semana com aquela palavra, toda semana tem que ter uma revelação, tem que ter uma profecia, tem que ter um. Sabe, você vai se cansar disso. Uma hora você vai cansar. Porque Deus não trabalha assim. Deus disse para aquele centurião: grande é a sua fé. Você sabe por que Deus exaltou aquele centurião e mostrou ao povo que estava ao lado dele a atitude daquele homem era gloriosa para deixar de exemplo? Nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Vai, centurião, que seu filho está curado. Sabe, se Deus te der uma palavra hoje, você toma posse. Se Deus quiser te dar uma palavra semana que vem, nada mal, nada contra isso, você recebe essa palavra. Mas para você ficar naquela ansiedade que tem que ter uma revelação todo dia, toda semana, isso significa que você está aprisionado. E uma pessoa que é aprisionada solta muito fácil. Pessoas que assinam o canal são pessoas imigrantes. Fica uma semana, 2 semanas, e viu que Deus não falou nada, e vou para outro canal, vou procurar outra coisa. São pessoas que vivem de emoção. Você sabe que é assim. Nós sabemos que é assim. Pessoas que vivem assim não são pessoas que consolidam a sua história. São pessoas que não conseguem consolidar ministério, não conseguem consolidar trabalho, tem dificuldade de consolidar ministério na igreja, tem dificuldade de estar envolvido com os irmãos no ministério, sempre tem briga, sempre tem dificuldade, sempre tem um probleminha, a pessoa sai irada, sai quebrando pau, sai tomando decisões. Pessoas assim só têm essas atitudes, minha irmãzinha. Deus quer fazer você muito mais do que vencedor. Muito mais do que vencedor. E para você que não sabe, uma das coisas que Moisés teve muita dificuldade foi isso, porque Moisés era um homem muito explosivo. Fazia aqui, quebrava o pau, isso e isso. Era um homem explosivo e Deus teve que trabalhar Moisés profundamente. Mas o mais importante, que mesmo sendo uma pessoa explosiva, Moisés deixou ser dominado pelo Senhor. Ele abriu a sua mente, ele tirou aquela mentalidade de religioso que ele aprendeu no Egito e ele deixou fluir a vontade de Deus, o Espírito de Deus na vida dele. Aí quando ele estava subindo ao monte de Deus, apareceu Deus na sarça e disse: Moisés, é isso, 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 isso. Moisés encaixou aquela palavra de Deus no coração, chegou no teu sogro e disse: ó, Deus falou comigo, eu tenho que ir embora agora para o Egito, porque Deus vai libertar aquele povo, eu não sei como, mas você está entendendo? A vida de Moisés mudou porque ele permitiu que Deus dominasse a sua mente. Deus esquadrinha o coração. E Deus quer mudar a nossa vida. E Ele vai mudar a sua história. Seja obediente. Não importa que igreja que você esteja, seja obediente ao seu pastor. Não obedeça para o pecado, é outra coisa. Se ele mandar você pecar, é outra coisa. Mas seja submisso. Lute para ser assim, minha irmãzinha. Você que quer os dons de Deus, que quer experimentar mais a mente de Cristo, luta contra as suas próprias atitudes débeis, o que nós aprendemos com as nossas ignorâncias. Você sabe o que eu estou dizendo? Deixa isso para fora e deixa Deus dominar isso. Uma das coisas que eu tenho observado aqui no Panamá, diferente do Brasil, exatamente essa atitude. As pessoas, quando me ouvem profetizar na vida delas, elas vêm com aquela sede porque elas sabem que aquela palavra vindo de Deus através da minha vida vai impactar a sua história.
E é uma das coisas que eu não vi no Brasil com tanta intensidade. Hoje muitas pessoas dizem, poxa, perdemos o bispo já não está mais entre nós. Quantas vezes? Sim, é o que a gente sempre diz. Às vezes nós precisamos perder alguma coisa para entender a importância daquilo na nossa vida. E eu sempre dizia aos irmãos no Brasil, os irmãos na nossa igreja, irmão, se prepara. Deus está nos levando a uma dimensão maior e vocês poderão ser muito abençoados. Mas infelizmente a gente não pode fazer as pessoas tomarem as decisões corretas. Elas têm que tomar a decisão. Por quê? Porque isso é um mistério muito particular entre o homem e Deus. Muito particular. Amém? Em nome de Jesus. Tá bom? Eu vou atender algumas pessoas agora, mas antes de eu atender, nós vamos chegar a 500 likes e vamos passar. Deus vai engrandecer esse canal. Eu quero parabenizar o povo de Minas Gerais. Deus vai levantar coisas grandiosas no estado de Minas Gerais. O fogo do Espírito Santo está vindo com força sobre esse estado. Vai encontrar homens e mulheres sinceros para fazer uma grande obra. Compartilhe agora esse vídeo. Vamos falar com alguém. Alguém precisa aprender isso que você está aprendendo. E se você permite que alguém aprenda essas coisas boas que você está aprendendo, Deus vai honrar você também. Amém? Esse é o poder da fé. Então compartilhe esse vídeo agora pelas suas redes sociais e eu vou atender algumas pessoas agora no poder do nome de Jesus. Oh, glória a Deus. E deixe o seu like, meus irmãos. Vamos chegar a 500 likes. Vamos passar no nome de Jesus. Amém? 478 likes. Vamos chegar a 500 para a glória de Deus. Do poderoso nome de Jesus. Deixa eu ver. O celular está abrindo agora. Enquanto isso, você vai compartilhando aí. Deixa a sua palavra também. Depois que o vídeo terminar, vai lá. Deixa a sua mensagem, o quão tem sido importante esse canal para você. Você que tem um testemunho também, deixa também o seu testemunho na parte de baixo. Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém, igreja? Amanhã nós vamos falar de um assunto muito importante. E lembrando vocês que nós estamos na oração da madrugada, que aí já é 5, 6 horas da manhã, né? Então aqui tem 2 horários de diferença. É importante que vocês saibam, essa madrugada o YouTube bloqueou a minha oração, eu não sei porquê, alguma coisa se passou, YouTube bloqueou a nossa oração, mas graças a Deus eu achei que o YouTube tinha bloqueado o YouTube, mas não bloqueou não, nós estamos podendo gravar livremente aqui com vocês. Deus vai... Tem 3 pessoas agora que Deus vai falar, que vai servir de exemplo para você. Deus está falando comigo que vai falar com 3 pessoas no profundo, que vai servir de exemplo para você, para uma vida vitoriosa. Glória a Deus. Vamos lá. É porque o telefone demora um pouco a abrir. Pronto. Deixa eu ver aqui, vamos. Santo Deus. Deixa eu retomar aqui a chamada. Vamos lá. Quando vem muita chamada ao mesmo tempo, acontece isso. Você que está pela primeira vez, se inscreva no canal. Se inscreva no canal para você ser... E ative o sininho para você receber os vídeos, tá bom? Pronto. Deixa eu ver se dá para falar com essa pessoa. Olha lá, a pessoa fala, mas está a minha foto ainda, ó. Alô?
Você quer falar com quem, minha filha? Paz, bispo. A paz do Senhor, quem está falando? Eu não estou conseguindo ver, irmã. Olha lá, ó. Tá preto lá. Eu sou a irmã Tayane, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmã Tayane, você é do Rio Grande do Sul, né, irmã Tayane? Sim, Deixa eu tentar. Irmã Tayane, me ouve ainda? sim, sim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar você para a igreja. Olha lá, agora apareceu. Mantaiane, você já falou com o bispo alguma coisa da sua vida? Não, nunca, só acompanho o senhor. Só acompanha a nossa vida, né? Sim, Daiane, Tayane, né? sim, Tayane. Tayane, presta atenção. Eu vi na visão de Deus toda a sua casa, dos seus pais, da sua mãe. Deus me fez voltar lá na sua infância. E eu via nitidamente você, quando bem criança ainda. E é interessante porque quando você em criança, alguém estava olhando você. E me diz o Senhor que você ainda na infância, você recebeu um espírito de valentia, um espírito sabe assim, de uma pessoa que não tem medo. Eu posso dar muitas outras palavras em cima disso que eu estou vendo de você, como uma pessoa vitoriosa. Deus olhou isso quando você era criança. E Deus está me dizendo para você não ter medo do seu passado, porque Deus vai fazer você avançar. Deus conhece o seu coração, irmãzinha. Sabe, a sua valentia, a sua determinação não pode ser só por medo do que você já passou. Não é isso que te dá força para você seguir. O que dá força para você seguir é esta graça que Deus colocou em você. Então, se você tiver medo do seu passado, da vida que você viveu, você vai cair naquela luta de lutar contra você mesmo e você vai se sentir cansado em meio a essa batalha e você pode até perder essa graça de Deus que Deus te deu para lutar e para mudar, para avançar, está entendendo, minha filha? Então, você deve buscar essa força em Deus que te deu essa capacidade. Deus está me dizendo que você não vai viver o que você viveu no seu passado. Debanda subian declamanai. E Deus está me dizendo aqui que por várias vezes Ele precisava ensinar isso a você e dizer para você não ter medo do seu passado. Ele tentou falar isso várias vezes com você. Eu via que o Senhor tentava conduzir você nas direções certas e você não conseguia entender isso. E algumas frustrações vieram por conta dessa incapacidade que você entender o Senhor direcionando você, mas ele está falando claramente agora, você não deve ter medo, você deve confiar naquilo que ele colocou dentro de você. Você não precisa viver de emoção para se levantar, minha filha. Você não precisa de emoção para levantar sua força, sua graça, você já recebeu isso de Deus. Se você deixar se alimentar pela emoção para se sentir que está forte, você vai perder essa batalha, você não precisa disso, você já recebeu essa graça de Deus. Então, erga a sua cabeça, olha para frente, siga em frente, porque Deus vai clarear. Eu estou vendo uma escuridão passando na sua frente, mas Deus está me dizendo assim, meu servo, se ela se posicionar com esta graça que eu dei a ela, vai clarear e ela vai enxergar o que está na frente, ela vai saber alcançar as vitórias. Olha aí, meu servo. Quantas vitórias passou pela mão dela, mas não ficou? Debanda subinai chomanai. E o medo de perder de novo ou de errar de novo, eu não sei o que aconteceu na sua vida. E o medo de errar, o medo de perder, o medo de não conquistar, pode estar prejudicando você. Talvez você não tenha a dimensão do que está acontecendo dentro de você concernente a isso.
Por isso que a Bíblia diz, se te mostrares fraco no dia da tua luta, tua força será pequena. Não tenha medo do seu passado. Eu não sei o que aconteceu na sua família, não sei o que você viveu quando criança, não sei como foi a situação com seus pais, mas Deus está mandando dizer assim, fique em paz. Eu vou agir em justiça contigo. Aí Deus está falando em justiça. Essa palavra justiça tem um mistério. Você fez, você fez ou está pensando fazer algum concurso, alguma coisa? Entende o que eu digo, moça? Sim, eu me inscrevi para um concurso lá. Esse concurso é de quê? Eu sou da área da saúde e estou me informando. Faltava 7 dias para me formar antes de acontecer todo esse cancelamento pelo vírus, né? Então, o concurso já era para ter ido viajar amanhã para entregar os exames. Eles são 4 etapas. E foi cancelado. Isso está lhe provocando muito medo, minha filha. Não se preocupe. Deus está falando comigo que vai fazer justiça pela sua vida. Se Deus me orientou a respeito desse concurso, desse mistério, está na mão de Deus. Não tenha medo. A sua história não será contada como uma história de alguém que sofreu muito lá atrás. A sua história não será a mesma. Eu não conheço a sua família. Mas Deus está mandando dizer, não tenha medo. Acredito que os seus pais lutaram, fizeram o que foi possível para cuidar de você, Eu não sei o que você passou, mas há marcas lá atrás. Debandar sub night omanai. E Deus está mandando dizer assim, não deixa o medo dominar você. Eu vou fazer justiça pela sua vida. Debandar canto rebianai. Eu estou vendo, minha irmãzinha, olha que coisa extraordinária. Eu estou vendo, Deus vai honrar você. O seu coração é um coração bom. Namanda sub andecai. Apesar de que em uma etapa da vida, meu inimigo tentou deixar você rebelde na mente. Há uma etapa na vida. Eu vi como se o demônio, ele tentou fazer isso com você, mas Deus me disse que o seu coração é bom. Se eu estiver mentindo, você pode dizer à igreja, o bicho está mentindo. Mas eu sei que não estou. Tá tudo certo. A mente de No momento Deus. que eu buscava muito a Deus e não sabia qual era o meu chamado, e me decepcionei em algumas igrejas, mas não com Deus, e meio que me afastei. Jesus ama você. Estou vendo uma chave grande e outra chave menor. São duas coisas gloriosas que Deus vai surpreender você. Ainda esse ano, não tenha medo. Amém, minha filha? Os braços do Senhor estão com você desde quando você nasceu. Você pode ter abandonado o Senhor, mas o Senhor não abandonou você. E Ele vai te dar esse sinal esse ano para você saber que Ele ama você e Ele quer ver você nos caminhos, caminhando com Ele para viver as grandezas de Deus. Amém, minha filha? Amém. Deus está me dizendo que Satanás até está tentando botar uma doença em você. Debanda calabandúbia. Satanás está tentando botar uma doença em você. Debandubinai chomanai. Nós estamos muito tempo já. Eu vou orar para você receber essa bênção em nome de Jesus. Receba o seu milagre. Tá bom, minha filha? Levanta suas mãos, toma posse. Eu profetizo que essas correntes se quebrem esse ano e esse ano essa moça vê o agir de Deus. Principalmente na sua vida espiritual. Deus abençoe, minha filha. Fica na paz em nome de Jesus. A segunda pessoa. Glória a Deus. Deixa eu falar com essa pessoa aqui. Pronto? Alô? Alô? Ah lá, está escuro. Vamos ver se vai aparecer. Alô?
Parece que a ligação foi interrompida. Vamos. Amém, igreja? Glória a Deus. A minha internet está ficando ruim. Está fraca a minha internet, então pode cair, meus irmãos. A internet pode cair a qualquer momento, hein? Glória a Deus, ó Deus poderoso. Pronto, eu atendi uma ligação, aí tocou outra em cima. Vamos ver. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, se inscreva no canal. Vamos bater 60 likes para a glória de Deus. 600 likes, vamos bater em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, quem fala com o Bispo Paulo. A paz do Senhor, Bispo Paulo Jacques. Aqui é o Bispo, presbítero Nilson. Fala de onde, meu amigo? Olha lá. De Paraty. Fala de Paraty. Você já esteve na nossa igreja alguma vez aí? Não. Não, nunca. Que pena, hein? Eu queria ir lá, mas não houve condições de ir lá. Eu estou olhando para você no Espírito do Senhor e eu estou vendo um demônio que toda vez que você avança no mundo espiritual com força, ele sempre dá um jeitinho para roubar sua esperança. E você está nessa luta, meu filho. Você ama Deus. Você quer as coisas de Deus. Estou vendo em seu coração. Mas eu estou vendo um gigante também. E esse gigante diz que falou que você não vai prevalecer, que você não vai viver a glória da segunda casa no ministério. Debanda calabai. Estou vendo um demônio do passado que ele se apresenta até hoje a você, só que de forma diferente para você não perceber. Debandubian declamanai. E ele diz que não vai deixar você viver a glória da segunda casa no ministério. Deus está me dizendo que ele já até botou a mão na vida de pessoas para impedir a obra de Deus na sua vida. Debanda calabai. E Deus está falando comigo que ele é um demônio do passado. E ele disse assim, o demônio diz assim, eu ouvi esse demônio dizer assim, que você não vai prosperar na igreja, não vai prosperar no ministério, porque ele guardou um lugar para a sua vida lá nas mãos dele. E Deus está me dizendo